aproveito e parabenizo a todas as crianças, hoje 12 de outubro, Dia das Crianças, em especial a todas as crianças que eu atendo aqui no meu espaço psicopedagógico. Um grande abração a todos vocês, que eu sei que me acompanham sempre aqui nos vídeos no canal. E um grande abração a todos vocês também que não fazem parte, dos atendimentos psicopedagógicos, mas que têm filhos, que sempre está assistindo aí com seu filho ou está vendo as dicas aqui no meu canal. Se não é um inscrito no canal, aproveite, se inscreva no canal, dê o seu like que eu ficarei muito feliz. Então hoje irei falar um pouquinho como a pandemia afeta a saúde emocional das crianças, nesse Dia das Crianças. Então vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, com o coronavírus, quarentenas, aulas online, nos últimos meses, estas palavras entraram na rotina dos pequenos, o que nos leva à grande questão: como essa nova realidade impactou aí as crianças? Apesar das crianças terem mais facilidade de se adaptar a diferentes cenários, elas também tiveram que enfrentar alguns desafios para lidar com essa pandemia. E com certeza a pandemia, e também a quarentena, elas impactam a saúde mental das crianças e dos pais. Pais estressados, crianças estressadas. Então, equilibrar o home office e as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos não é uma missão fácil. Por isso, muitas vezes os pais se sentem sobrecarregados. E isso já é uma brecha para deixar o estresse entrar. O emocional dos pais afeta muito as crianças, independente da idade. Então, uma mãe deprimida, por exemplo, ela tem mais dificuldade de atender um bebê, de atender o seu filho. Assim, a dinâmica familiar conta muito para tornar o ambiente mais leve em casa, a questão da rotina que eu já comentei aqui com vocês. Então, essa rotina, ela pode ser uma aliada para ajudar a reduzir o ritmo e distribuir as tarefas sem estresse. Pode ter os horários aí estabelecidos, tem que ter uma hora para começar e uma hora para terminar o seu trabalho. Eu percebo que muitos pais se sentem culpados ao brincar com os filhos porque acham que deveriam estar trabalhando, mas quando estão trabalhando, acham que deveriam estar com os filhos. O ideal é organizar seus horários para você ser no momento ali inteiro, quando você estiver trabalhando, e também quando você estiver com as crianças, você se doar por inteiro. As crianças, elas precisam de exercitar e também de ver o sol. Então, ficar o dia inteiro trabalhando em casa pode afetar o desenvolvimento e comportamento das crianças de todas as idades. No caso dos bebês, eles não se lembram de como passear na rua se você não levar. Mas eles sentem falta de algo essencial, que é o sol. Então, não tomar um banho de sol pode afetar o sono das crianças, principalmente os menores, porque elas têm mais dificuldade de diferenciar o que é dia e o que é noite. Então, você pode abrir as janelas, você pode ir para o quintal junto com seu bebê, junto com seu filho, levar um filho para tomar o sol na varanda da sua casa. Então, são pequenos detalhes que você pode ir fazendo aí com seu filho. Também as crianças, elas precisam se exercitar, principalmente as crianças que já têm 3 anos de idade ou mais, para ela poder gastar energia. Então é bom criar um espaço em casa para elas circularem, assim se manter mais ativa e se desenvolver. Se você não pode ir na pracinha com seu filho, por conta da pandemia, você não está saindo, não pode ir na pracinha com seu filho, mas você pode exercitar com seu filho dentro de casa, no quintal, na varanda, ou ter um espaço só para ele brincar, que isso vai ajudar muito. E cuidado com as telas. Então, em meio à pandemia, o uso dos eletrônicos aumentou muito. Se antes as crianças já usavam para assistir desenhos ou também para ficar brincando com videogame, agora elas são essenciais também para as aulas online, ou mesmo para falar com os parentes, os amigos. No entanto, a gente, enquanto especialista, percebemos que você, pai, você, mãe, deve limitar o tempo de tela, fazer brincadeiras lúdicas com ele também, para ele não passar tanto tempo no celular.
Aposte, né, sempre nessas brincadeiras, resgatando brincadeiras de infância que você já fazia desde antigamente com seu filho, como pular corda, brincar de peteca, né, de gude, dominó. Então, abuse da criatividade também para fazer outras opções com sua criança, não só ficar no celular, né, no videogame. Então, as crianças, ela pode usar alguns materiais aí para poder fazer boliche, para poder fazer aí brincadeira, usar o celular para pesquisar ideias e depois criar. Quer fazer uma pipa? Então aí pesquise como fazer uma pipa e aí depois você vai lá e crie junto com seu filho essa brincadeira para ele poder saltar no quintal de casa e tal. Então são coisas que eles precisam também construir sozinhos ou com a ajuda do seu pai. Eles precisam ser direcionados, né, a fazer isso, porque senão eles vão ficar o tempo todo no celular. Outra coisa que eu percebo é ficar atento às aulas online, então ver o professor pela tela de um computador celular se tornou comum hoje em dia. No entanto, muitos pais ainda têm receio se essa nova forma de aprender pode prejudicar o desenvolvimento dos filhos. Então, você precisa organizar esse tempo do estudo para a sua criança, para poder ele não sentir tanta dificuldade. A principal dificuldade em relação aos menores, aqueles de até 6 anos, eles precisam de mais assessoria, de mais acompanhamento aí dos pais ou de um irmão mais velho para poder eles executar aquelas atividades. Então, as atividades de tela ali, o professor orienta e aí precisa o pai estar fazendo junto com o seu filho. Quando o filho já tem uma faixa etária um pouquinho maior, acima de 9 anos, né? Os pais também precisam acompanhar para ver se seu filho realmente está na aula, porque muitas vezes ele está jogando videogame, fazendo outras coisas e você só vai descobrir lá no final, quando você procura na escola saber como está seu filho, que você vai descobrir que ele não estava participando das aulas. Então, os pais precisam estar atentos, porque também você não deve confiar tanto. Você deve confiar, mas você deve assessorar, você deve orientar, você deve ver se seu filho realmente está executando aquelas atividades de sala de aula. Construir a rotina com as crianças. Então, comer, brincar, a criança quer assistir. Para muitos pais, né, trabalhar home office com os filhos em casa é um dia com muitas interrupções. Então, antes da pandemia, quando os pais chegavam em casa, era o tempo que eles tinham para ficar com as crianças. Agora é difícil explicar que eles estão indisponíveis lá, mesmo estando em casa, e que eles têm que separar trabalho de estar em casa com as crianças. Então, você tem que planejar uma rotina na quarentena com os pequenos, isso pode ajudar. E quanto mais lúdico sua rotina, melhor. Então, é possível criar um mural com combinados, quem vai arrumar a cama, quem vai colocar água para o cachorro, né? Quem é que vai, qual horário que vocês vão brincar e estudar. Muito importante também é não querer ser a super mãe ou super pai. Nem sempre você dará conta de fazer tudo. Então, você deve delegar, né, tarefas também, dividir junto com sua criança, com o jeitinho dela e orientar essa criança, né? Ele não vai forrar a cama com perfeição, mas ele está tentando fazer o melhor que ele pode. Então, você ter também essa consciência, né, que sua criança está tentando te ajudar, mas que nem tudo ele vai conseguir fazer com perfeição. Então, sabemos que as crianças, né, a partir de 6 anos aí, elas começarão a lembrar desse tempo de pandemia, elas conseguirão lembrar desses momentos no futuro. Então, talvez elas confundam um pouco suas lembranças com os relatos dos pais, mas elas se lembrarão do famoso coronavírus, do tempo que ficaram longe da escola, dos pais trabalhando em casa e principalmente do tempo que ficaram longe dos amigos. Com certeza, as crianças acima de 6 anos, elas irão lembrar desse tempo que não teve aula, mas que elas ficaram com o pai. Então, é bom você ter uns momentos divertidos com ele, que ele sempre irá lembrar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas nesse tempo de pandemia e aproveite esse dia de hoje para se divertir com seu filho, com sua filha, né? Para passar um momento junto, para ler uma historinha, quadrinho que ele gosta, para poder fazer brincadeiras lúdicas. Então, eu desejo a todos um ótimo Dia das Crianças e você busca a sua criança interior
e seja também um pouquinho criança nesse dia de hoje. Um grande abraço a todos, espero vocês no nosso próximo vídeo aqui no canal Tainara Psicopedagoga. Beijos!